Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia 5 de novembro e o ano é 2023. Sejam todos bem-vindos para mais uma leitura e comentário do capítulo 11 do livro de Êxodo. Hoje vamos ler e vamos comentar o capítulo 11 do livro de Êxodos. Perfeito? Estamos atualmente fazendo a leitura e comentando o livro de Êxodo e chegamos ao capítulo 11. O segundo livro da Bíblia, o segundo livro escrito por Moisés, o livro de Êxodo, que narra quando Deus, através de Moisés e Arão, livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. Livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então vamos fazer hoje a leitura do capítulo 11 do livro de Êxodo, e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus vivo. E a nossa versão aqui é a versão King James, versão 1611, muito boa, com uma letra gigante que dá para você ler facilmente e entender facilmente todas as mensagens, tudo que a Bíblia tem para ensinar para você. E se você não gosta da Bíblia, não acredita na Bíblia e tudo mais, não tem problema. Eu só quero te informar que a Bíblia não é um livro religioso. Ela foi transformada em um livro religioso, mas a Bíblia é o manual de instruções para a vida. E se de repente você não gosta de ler a Bíblia, você está perdendo uma grande oportunidade de somar sabedoria para a sua vida, pois tudo que você deseja saber sobre as coisas que acontecem, boas ou ruins, na sua vida, você vai encontrar respostas aqui na Bíblia Sagrada, no nosso manual de instruções, nosso livro da vida, o livro da vida. Então bora lá, vamos fazer a leitura hoje do capítulo 11 do livro de Êxodo, e para tanto, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no livro de Êxodo. Para você que não sabe, a Bíblia é formada por 66 livros, 1.189 capítulos, 31.200 versículos. Então nossa missão aqui é ler e comentar todos os livros, todos os capítulos e todos os versículos. Todos os livros, todos os capítulos e todos os versículos. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 11, e por ser o capítulo 11 um capítulo bem pequeno, né? Ele tem apenas 10 versículos. Vamos já emendar então aqui no capítulo 12 e vamos ver se conseguimos fazer a leitura também do capítulo 12, perfeito? Então bora lá. Então atualmente estamos narrando as pragas que Deus lançou sobre o povo do Egito, sobre o faraó do Egito, e fez com que aquele povo, aquele país, aquela terra, ela ficasse empobrecida, ela ficasse escassa de recursos, pois tudo ali, pela teimosia do faraó, eles foram perdendo tudo, foram perdendo suas terras, foram perdendo seus rebanhos, foram perdendo suas riquezas, né? Foram perdendo os alimentos, ficaram também sem alimento para se alimentar, devido à teimosia do faraó, porque ele fingia sempre que estava ouvindo Moisés, que estava ouvindo a Deus, né? Fingia sempre que iria libertar o povo de Israel, mas ele, para se livrar das pragas, ele zombava, na verdade, né? Ele prometia para Moisés, prometia para Deus que ia livrar o povo de Israel, mas
nada disso estava sendo feito, não era o que estava no coração dele. Então, cada vez mais ele ia perdendo os recursos, aquele país foi perdendo os recursos, cada vez mais foi empobrecendo, foi passando fome e acabou ficando, né, o Egito, que era um império, que era o país mais rico da época, acabou ficando sem nada, sem nada. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Então, Deus já havia lançado várias pragas sobre o Egito, sobre o Faraó, e o Faraó não dava o braço a torcer, não libertava o povo de Israel daquela escravidão. Então Deus chegou para Moisés e disse: Olha, eu vou lançar só mais uma praga, e depois dessa praga ele certamente vai deixar vocês irem. Versículo 2: Fala agora aos ouvidos do povo, e todo homem peça de seu vizinho, e toda mulher de sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Então fala agora aos ouvidos do povo, e todo homem peça de seu vizinho, e toda mulher peça de sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Versículo 3: E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito. Além disso, o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. Versículo 4: E Moisés disse: Assim diz o Senhor: à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito. Então Moisés disse: Assim diz o Senhor: à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então assim diz o Senhor, né? Que a partir da meia-noite todos os primogênitos da terra do Egito, seja desde o filho do faraó até o filho da serva, daquela serva mais simples, todos morrerão, e também o primogênito de todos os animais. Versículo 6: E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Então haverá grande clamor, grande choro, o choro da perda, o choro da morte em toda a terra do Egito, como nunca houve, como nunca mais irá acontecer, ou como jamais haverá. Versículo 7: Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua contra homem ou animal, porque saibas que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas, entre o povo de Israel. O Senhor faz diferença entre os egípcios e o povo de Israel. Versículo 8: E todos estes teus servos descerão a mim, e se curvarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grandeza. Então o Moisés se dirige novamente ao faraó e diz para ele: dessa vez vai ser lançada a última praga. Todo o primogênito do povo do Egito morrerá, desde o teu filho, desde o primogênito do faraó, até o filho da serva, aquela serva mais simples que tem ali naquela terra, e também os primogênitos de todos os animais. Mas dos primogênitos do povo de Israel ninguém morrerá, nenhum morrerá. Versículo 8: E todos estes teus servos descerão a mim, e se curvarão diante de mim, dizendo: Sai tu, e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grandeza. Versículo 9: E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então, novamente, o Faraó não vai te ouvir, disse assim Deus a Moisés.
Versículo 10: E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair de sua terra. Então, mesmo Moisés falando para o Faraó, pedindo novamente ao Faraó: olha, deixe meu povo ir, deixe eu ir com o povo de Israel, deixe a gente sair dessa escravidão. Pois se você não fizer assim, todos os primogênitos, inclusive o teu filho, morrerão. Todos os primogênitos do Egito, dos egípcios, inclusive teu filho, morrerão. Então deixe eu ir com o meu povo. Mas mesmo assim, não adiantou de nada. Mesmo assim, o faraó não deu ouvidos a Moisés. Então, neste versículo, versículo 10, encerramos aqui a leitura do capítulo 11. Agora já vamos começar, já vamos seguir aqui com a leitura do capítulo 12, que é um capítulo bem extenso. E diz assim no versículo 1: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2: Este mês será para vós o começo do mês, será o primeiro mês do ano para vós. Versículo 3: Então, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós, será o primeiro mês do ano para vós. Então, pelo que vemos aqui, Moisés resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito no mês de janeiro. Versículo 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no 10º dia deste mês, ou seja, no dia 10 deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Então, Moisés vai resgatar o povo de Israel da escravidão do Egito no dia 10 de janeiro, Versículo 3: E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Versículo 5: Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6: E o guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembléia da congregação de Israel matará à tarde. Então toda a congregação está combinada ali de matar aquele cordeiro no 14º dia do mês de janeiro à tarde. Versículo 7: E tomarão do sangue e o colocarão nas duas ombreiras, e na verga da porta das casas em que o comerem. Versículo 8: E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Versículo 9: Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, e a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. Versículo 10: E não devereis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. Versículo 11: E assim o comereis com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e vosso cajado na mão, e o comereis com pressa. E a Páscoa do Senhor, Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13: E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue daquele cordeiro, ele foi aspergido, ele foi passado na porta, ali na soleira da porta de todas as casas do povo de Israel, onde tinha um morador de Israel, onde tinha algum israelita morando, todos deveriam tingir ali
a soleira da porta, em cima, né? Em cima da porta, para que o Espírito de Deus, quando passasse, pudesse identificar aquela casa ali como uma casa do israelita. E ali naquela casa ele não entraria e não iria ferir o primogênito daquela casa. Versículo 14: Este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações, fareis dele uma festa por ordenança eterna. Versículo 15: 6 dias comereis pães ázimos, até o primeiro dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa alma será cortada de Israel. Então, aquele que comia, né, pão levedado, esta alma seria cortada da congregação do povo de Israel. Então tem todo um preparo ali, né? É feito todo um preparo para que aconteça a matança ali dos primogênitos do povo do Egito. Versículo 16: E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no sétimo dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isto poderá ser feito por vós. Então aqui está decretando que o sétimo dia é o dia, no caso, do repouso, do descanso, né? O dia do descanso. Então ninguém deveria trabalhar no sétimo dia. Versículo 17: E observareis a festa do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações, por ordenança eterna. Versículo 18: No primeiro mês no 14º dia do mês, à tarde, comereis pão ázimo, até o 21º dia do mês, à tarde. Versículo 19: 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Então não se deveria comer, né, nenhum tipo de produto, nenhum tipo de alimento que fosse levedado, Versículo 20: Não comereis nada levedado em vossas habitações, comereis pães ázimo. Versículo 21: Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias e matai a Páscoa. Então Moisés se dirigiu até os anciões, aquelas pessoas, os mais velhos, os sábios ali do povo de Israel, e ordenou que eles pegasse um cordeiro puro, né, um cordeiro limpo, que não tivesse nenhum tipo de mácula sobre esse cordeiro, nada de ruim, não poderia ser um cordeiro, por exemplo, manco, coxo, né? E esse cordeiro deveria ser morto na Páscoa. Versículo 22: E tomareis um molho de isopo, e os molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas duas ombreiras da porta, com o sangue que está na bacia, e nenhum de vós sairá pela porta da casa até amanhã. Então, Moisés passa a ordenança ali para os anciões que eles tomem um cordeiro e marquem a porta das casas com o sangue daquele cordeiro, e que ninguém saia de suas casas. Versículo 23: Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga e nas duas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, marcando ali o sangue, marcando ali aquela casa com o sangue do cordeiro, o destruidor não passaria ali, ele não iria entrar naquela casa para destruir, para matar os primogênitos do povo de Israel. Versículo 24: E observareis isto por ordenança para ti e para vossos filhos para sempre. Versículo 25: E acontecerá quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. Versículo 26: E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: O que quereis dizer com este culto?
Versículo 27, que direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então, quando vossos filhos perguntarem o que vocês querem dizer com este culto, então vocês dirão, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. O povo curvou a cabeça e adorou. Então, este é o culto que livrou o povo de Israel da morte, ou seja, porque ali aquela casa sendo identificada, ou o destruidor não entraria para matar os primogênitos do povo de Israel. Versículo 28, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Versículo 29, e aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que estava assentado no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado, dos animais. Então aconteceu que ali, né, o Senhor feriu todos os primogênitos, ou seja, matou todos os primogênitos do povo do Egito, desde o filho do faraó até o filho daquele que estava preso na masmorra, estava detido. Versículo 30, e Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. Então ali o Faraó se levantou à noite e viu que seu filho estava morto, que em todas as casas dos egípcios existia um morto, tinha sempre um filho, um primogênito morto ali, em todas as casas do povo do Egito. Versículo 31, então chamou a Moisés e a Arão à noite e disse, levantai-vos e sai dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Então, o que aconteceu aqui, que finalmente, parece que agora, né, finalmente não, parece que agora, o faraó, né, o faraó agora percebeu o tão grande é o poder do Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, porque todos os primogênitos do seu povo foi morto. Versículo 32, também levai vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e sai e abençoai-me também. Então, até então, o faraó não havia concordado, ele já havia concordado que Moisés saísse com todo o povo, mas deixasse os rebanhos. Mas agora ele está dizendo a Moisés para levar também todos os seus rebanhos. Versículo 33, e os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam, seremos todos mortos. Então os egípcios clamaram para que todo o povo de Israel saísse de suas terras, saísse ali do país deles, pois senão todos seriam mortos. Versículo 34, e o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. Versículo 35, e os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestimentas. Versículo 36, e o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Versículo 37, e os filhos de Israel viajaram de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças e das mulheres, com certeza. E a multidão mista também subiu com eles, e rebanhos, e gado, e muito gado. Versículo 39, e assaram bolos sem fermento, da massa que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Então saíram ali das terras do Egito cerca de 600 homens. Então aqui se fala do número de homens
né, do número de homens que saíram ali da terra do Egito, ou seja, 600 mil homens judeus, israelitas. Não se fala aqui do número de mulheres, não se fala aqui também do número de crianças, fala-se apenas em crianças, mas não se fala o número. Então esse número devia passar facilmente de 1.200.000 pessoas, aproximadamente, chegando até 1,5 milhão de pessoas. Então é muita gente, muita gente. Imagina esse número de pessoas, imagina esse tamanho de gente, o tamanho desse povo para Moisés controlar, para Moisés governar. Versículo 40. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, o povo de Israel permaneceu ali no Egito por 430 anos. 430 anos. Versículo 41. E aconteceu que, ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. 430 anos. Versículo 42. Essa é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações vindouras. Versículo 41. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro deverá comer dela. Versículo 44. Mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiveres circuncidado, dela comerá. Então os servos, aquele que foi comprado por dinheiro, o servo de seus senhores, depois que for circuncidado, poderá comer da ordenança da Páscoa. Versículo 45. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Versículo 46. Em uma casa se deverá comê-la. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seu osso. Versículo 47. Toda a congregação deverá celebrá-la. Toda a congregação deverá celebrar a época da Páscoa, que é quando Moisés e Arão, Deus, Moisés e Arão, claro, né, libertam o povo de Israel da escravidão do Egito. Versículo 48. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum incircuncidado comerá dela. Nenhum incircuncidado comerá da Páscoa comerá ali da ordenança da Páscoa. Versículo 49. Uma lei haverá para o que é nascido na terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Então uma lei haverá para o que é nascido na terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Versículo 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Versículo 51, último versículo aqui do capítulo 12. Mais um capítulo de muita sabedoria, de muita história, de muito conhecimento. Coisas que você vai levar para a vida, você vai lendo e você vai entendendo melhor como é que funcionam as coisas. Você não precisa que alguém, algum padre, algum pastor, algum presbítero passe para você,
né? Passe para você as informações das coisas, você mesmo vai adquirir, você mesmo vai ter o seu conhecimento, você mesmo vai ter o seu discernimento e entendimento das coisas, porque as coisas acontecem. Eu já vou fazer um relato do que aconteceu com o povo do Egito, o que aconteceu com o faraó, porque o Egito, que era a grande potência mundial da época, hoje é um país varrido, um país pobre, um país totalmente destruído. Versículo 51, e aconteceu que no mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos, exército. Então esse foi o último versículo aqui do nosso capítulo 12, né? Do nosso capítulo 12. E o que é bom se dizer aqui sobre o Egito, sobre aquele império. O Egito era um império, lembre-se, quando José do Egito chega no Egito, o Egito é o país, é a nação mais próspera, mais abundante, né? Daquela época. E José faz o Egito crescer muito, faz o Egito prosperar muito, pois José do Egito era o segundo homem mais poderoso do Egito, ele só estava abaixo do faraó. E o Egito era um país muito rico, uma nação, um povo muito rico, com muito ouro, muita prata, muitos tesouros, muitos rebanhos, muito alimento, era abundante em alimentos. Mas 430 anos depois, né, o Egito está totalmente destruído, totalmente empobrecido. O seu povo empobrecido, sem rebanho, sem gado, sem alimento, sem ouro, sem prata, sem nada, devido à teimosia do seu faraó. Porque em todos os momentos, Deus pede ali para que de forma pacífica, ordeira, tranquila, o faraó liberte o seu povo, o povo de Israel, da escravidão. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O faraó, né, zomba de Moisés, zomba de Arão, zomba de Deus. E Deus vai jogando as pragas, vai jogando praga por praga. E cada vez que Deus joga uma praga, ele pede para que Moisés, encarecidamente, de maneira ordeira, educada, peça a libertação do povo de Israel, da escravidão. Mas novamente o faraó zomba, o faraó brinca, né, com Moisés, com Deus, e não liberta o povo de Israel. E com isso, os egípcios, o povo do Egito, as terras, o país Egito, a nação egípcia, vai se enfraquecendo, praga após praga. É claro que isso demora um tempo, não é que Moisés foi lá e a praga era lançada do dia para a noite. Nós já narramos isso, já falamos disso. Então, cada vez que o faraó brinca com Deus, zomba de Deus e não deixa o povo de Israel partir, mais e mais aquele país vai sendo empobrecido, vai perdendo seus recursos, mais e mais aquele país vai indo para o buraco, onde chega uma hora onde que os próprios servos do faraó pedem para o faraó: olha, nós estamos perdendo tudo, nós não temos mais nada, não temos mais rebanhos, não temos mais recursos, não temos mais comida, não temos mais alimento, então nós vamos morrer aqui. Se o Senhor continuar afrontando o Deus de Moisés, de Arão e o Deus de Israel, nós vamos morrer tudo, nós estamos perdendo tudo. E chega uma hora que o faraó, né, ele concorda em deixar o povo de Israel ir. Ele quer que o povo de Israel saia ali do seu país, mas que deixe os rebanhos, que deixe os recursos. Pois o povo de Israel já era um povo crescido, já era um povo próspero, um povo rico, né, e cheio de rebanhos, e só eles tinham os rebanhos, só eles tinham alimento, só eles tinham as coisas. E o povo do Egito não tinha mais nada. O povo do Egito já havia secado, já havia cessado todos os recursos, não tinham mais rebanhos, não tinham mais ouro, não tinha mais prata, não tinham mais nem o que comer. Então chega uma hora que o próprio povo egípcio pede para que o faraó deixe o povo de Israel ir. Mas a teimosia, a grande teimosia e a zombaria do faraó fez com que todo o Egito virasse em uma ruína, fosse arruinado.
Então eles perderam tudo, eles foram perdendo tudo conforme as pragas vinham, e eles não cediam, não libertavam o povo de Israel da escravidão. Então, mais e mais eles iam perdendo, mais e mais eles iam empobrecendo, a chegar ao ponto de, não tinha mais nem, eles não tinham mais nem o que comer, não tinha mais nem o que comer. Então é importante frisar isso, que o povo do Egito, aquele povo culto, aquele povo rico, próspero, né, eles foram perdendo tudo graças à teimosia, né, e à zombaria do seu faraó. Então é importante a gente falar sobre isso, perfeito? Então essa foi a leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura, né? Diferente, fizemos a leitura de 2 capítulos, pois o capítulo 11 ele é bem curtinho, né? Ele tem apenas 10 versículos. Ele tem apenas 10 versículos, então deu para emendar, deu para fazer a leitura do 11 e também do 12. Já o 12 é bem extenso, ele tem 51 versículos. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você aí que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, com muita glória, com muita alegria, com muita riqueza e sabedoria. Se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, te traga sabedoria, vida plena, com muita alegria, saúde e prosperidade. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar um botãozinho aí, o botãozinho de se inscrever, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!